Olá, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos os ouvintes que estão nos assistindo esse vídeo agora, neste momento, né? Meu nome é Eric Ricardo, sou operador do Direito, sou formado na Faculdade Universitária de Valença, né, na FAA. Trago ao conhecimento de vocês uma explicação, né, dogmática pelo nosso querido amigo Luiz Cláudio Dias, um policial civil de São Paulo, né? Ele traz um tema sobre o processo criminal, né? O processo investigatório criminal pela Polícia Civil, né? E nós sabemos que a investigação criminal ela é um processo que coleta, análise e interpretação de evidências para esclarecer crimes, né? Que envolve atividades como entrevista, vigilâncias, perícias, né, colaboração entre policiais e especialistas, né, visando identificar, né, o culpado e garantir a justiça. Ou seja, né, ela visa identificar, né, os culpados e garantir a justiça, né, que é o dever. Né? Pelo contexto histórico, sobre o inquérito policial, né, que foi criado em 1971, através do decreto 4824 de 1971, né, o inquérito policial deu origem a um instrumento persecutivo crimes, né, que é extrajudício, né, que é o inquérito policial é um procedimento da ação penal que é administrada pela Polícia Judiciária, que tem o objetivo de verificar infrações penais ou suas respectivas autorias. Né? Ou seja, não há nenhum preceito no qual conceitua o procedimento investigativo. Né? O inquérito é conduzido pela autoridade policial e é composto por diversas diligências atribuídas no sentido de reunir o máximo de informações necessárias com o objetivo de localizar a autoria e a materialidade do crime. Olha, preste atenção, né? O inquérito é um procedimento investigatório, né, conduzido pela autoridade policial, composto por diversas diligências, né, o qual o Ministério Público ou o juiz solicita essas diligências para identificar, né, o máximo de informações necessárias, né, para localizar a autoria, né, e a materialidade do crime, para que então poder conduzido pelo MP o responsável pela ação penal, o qual vai dar a devida função, a finalidade, que é a denúncia. Né? Consequentemente, irá fornecer a denúncia, né, e a propositura da ação penal. Perfeito? Beleza. Tem uma explicação do segundo professor Lenza, né? Ele escreve no seu livro sobre os processos criminais. Ele fala que o procedimento de inquérito, né, policial é um método investigatório, né, instaurado em razão de uma prática de uma ação ou infração penal, né, composto por uma série de diligências, né, conforme eu já tinha informado, que tem por objetivo de obter elementos de provas, né, para que o titular da ação, ou seja o querelante, ou seja o próprio Ministério Público, né, propô-la contra o criminoso. Tá? O inquérito policial não tem como escopo, né, a gente fala no termo jurídico escopo, para que acarretar a acusação contra uma pessoa, e sim reunir todos os possíveis indícios em busca da verdade, né? Porque a gente não pode, para que não venha cometer nenhum tipo de injustiça, né? Por isso que o inquérito policial ele tem essa finalidade de reunir todos os possíveis indícios em busca da própria verdade. Né? O principal, né, ou a principal finalidade é investigar o crime e a sua autoria, para então poder oferecer as informações ao titular da ação penal, seja o querelante ou seja o próprio Ministério Público, a partir do momento de promovê-la em juízo. Né? O inquérito é nada mais que um procedimento administrativo, tá? Ele não é um procedimento judicial, apesar de que, entre aspas, que a polícia judiciária,
que é a Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, o qual presta essas informações, mas é um procedimento, apesar de ser uma polícia judiciária, ela traz informações administrativas, tá? Que dá o convencimento, né, da própria polícia judiciária de averiguar toda a vivência do crime, né, e poder iniciar uma ação penal, dar início a um inquérito policial, né? Então, para dar esse início ao inquérito policial, é necessário que a autoridade policial, né, ela tem que obedecer algumas formalidades, né, que demonstram, né, no artigo 5º do Código de Processo Penal, tá? Que o inquérito policial ele pode ser instaurado por várias entidades, incluindo a própria polícia civil, né, de ofício, através do seu delegado de polícia, né? O delegado de polícia ele tem essa discricionalidade, né, que a gente fala que ele tem essa função de iniciar uma investigação, né, determinando a instauração de um inquérito após tomar conhecimento do crime, tá? O próprio Ministério Público também ele pode pedir para que instaure um inquérito policial para sua investigação. A própria autoridade judiciária também pode pedir isso mediante uma requisição, né? Eles vão emitir uma requisição, né, à Polícia Civil, que é a polícia judiciária que faz a investigação, né, para instaurar um inquérito, tá? Mediante a requisição, e do próprio ofendido ou de quem representa, mediante a requerimento, né? Pode solicitar uma instauração de inquérito, né? O requerimento deve conter fatos ocorridos, qualificação do acusado, os motivos da infração penal e testemunha, etc. e tal, né? Por quê? Porque o ofendido não é só chegar na delegacia, eu quero abrir um inquérito falando de tal cometer esse crime, né? Não, né? Tem que relatar notícia crime, né? De forma congruente, né? De forma com clareza, com todas as informações pertinentes, né? O fato do ocorrido, a qualificação do acusado e o motivo, né, o qual levou a essa prática do crime, e testemunha, né? Não somente abrir o requerimento. E outra modalidade é a prisão em flagrante, né? Que acontece quando o agente ele está praticando uma infração penal, ou acabou de praticá-la, né? Ele pratica ou acabou de praticar. Ele pode ser efetuado por qualquer pessoa do povo, né? Qualquer pessoa do povo tem esse direito, né, de aplicar a prisão em flagrante, tá? Mas a autoridade policiais e seus agentes deverão, né? Elas têm um dever, a obrigação legal de efetuar a prisão em flagrante. Então, essas são as modalidades, né, de como pode iniciar, né, como pode ser instaurado um inquérito policial. Pode ser através do próprio delegado de ofício, pelo Ministério Público, autoridade judiciária, mediante a requisição, né, pelo ofendido, né, mediante requerimento da parte, né, e pela prisão em flagrante, tá? Não vou adentrar aqui nos tipos de modalidade de prisão em flagrante, né, o qual o nosso amigo Luiz Cláudio ele não explicou, não deu essa informação. Porém, existe vários tipos de modalidade. Perfeito. O inquérito policial, só para concluir, né, que é um procedimento administrativo e o modo investigativo, né, para reunir evidências sobre o crime. O objetivo é esclarecer detalhes sobre o crime, né, identificar o suspeito, subsidiar a decisão sobre o dever de instaurada na ação penal, né, e aí a partir daí inicia, né, uma comunicação feita entre uma autoridade policial e um membro do Ministério Público, né, e um juízo, né, ou seja, a gente tem um triângulo, né, o qual a Polícia Judiciária, né, nós temos o Ministério Público e nós temos o juiz, né?
e onde faz essa comunicação para formar uma decisão, né, de uma ação penal. Tá? O inquérito policial tá no seu artigo 4º, né, e no artigo também 23 do Código de Processo Penal, o artigo 4º fala que a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais de um território e suas respectivas jurisdições, né, que é a competência, né, por fim de apuração de infrações penais ou da autoridade. Ou seja, se um crime for cometido na cidade, o qual está estabelecido, aquela polícia judiciária, não pode uma polícia judiciária de outras cidades circunvizinhas, né, analisar essas evidências do crime. Não, a autoridade policial local onde foi registrado o crime, né, que tem a competência absoluta sobre a jurisdição de analisar o respectivo a infração penal cometida. Tá? O artigo 23 também fala sobre o inquérito policial deve ser metido ao juízo, né? Com sua repartição de congênere, etc e tal, né? E tendo suas infrações e a pessoa indiciada, né? Dando as informações necessárias. Dando todas as informações necessárias, é formado o que a gente fala sobre o conceito analítico do crime, né, que é todos os elementos que compõem uma infração penal. O objetivo é garantir a justiça e a segurança pública. Né? De acordo com a teoria, a gente fala que a teoria tripartice, né, que as três funções, três conceitos do crime analítico, é que nós temos que quando o crime o agente comete com ação ou omissão, né? Ou seja, o conceito analítico pode ser não, é típico, ilícito e culpável. Típico, ou seja, está de acordo com a norma penal. Ilícito, quando contraria o direito, né? Tudo aquilo que está fora da norma. Né? E culpável quando a conduta do agente é reprovável. Né? Juntando esses três elementos, né, verificamos aí a devida formação do inquérito, né? Identificar a autoria e a materialidade do crime. A autoria se refere à pessoa que praticou o ato, ou seja, que tem domínio sobre o fato, o resultado, né? Por exemplo, no caso de homicídio, né, a pessoa que apertou o gatilho, né, cometeu aquela infração, né, aquele homicídio, e a materialidade é a comprovação concreta da existência do crime, ou seja, o conjunto de provas tangíveis que demonstram o crime que ocorreu. No caso do homicídio, né, vai ter lá a prova, né, o que ele usou para matar a pessoa, tem um corpo, né, tem as testemunhas, então são a materialidade do crime. Então esse é o conceito básico, né, do conceito analítico do crime, o qual é formado através de que é trazido, né, de forma robusta, né, no inquérito policial, que tem a sua finalidade de demonstrar a autoria e a materialidade, né, para o juiz e para o Ministério Público, né, na sua própria denúncia de propor uma ação penal. Tá bom? Aqui essa foi a explicação, o qual o nosso amigo Luiz Cláudio, policial civil de São Paulo, qual trouxe essa informação, né, a mim, que eu queria esclarecer para vocês. Né? Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para esclarecer qualquer informação necessária. Desde já, muito obrigado pela participação de todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada a todos que estão assistindo esse vídeo neste momento.